Olá, Xé, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Meu nome é Anderson Bill, tenho um canal no YouTube, Anderson Bill Axé, falando de Umbanda. Sou médium umbandista já há alguns anos e na casa na qual eu visto branco, faço parte da corrente mediúnica. Esse mês de agosto de 2026 estou completando 16 anos. O que eu posso falar para vocês, queridos irmãos, irmãs, né, dirigentes, sacerdote, babalorixá, ialorixá, sacerdotisa, seja o nome que se dê ao responsável da casa, né? A Umbanda, de quando eu comecei nos anos 90 para cá, ela mudou muito. Teve mudanças benéficas e, infelizmente, muitas coisas não. Como assim não benéficas? A Umbanda, ela tá perdendo a essência, a raiz dela, que é o axé dos médios entrar na casa para se melhorar, para depois prestar a caridade, sem a obrigação e obrigatoriedade da entidade, o ser de luz, o guia, fazer tudo para você. O guia não é amuleto. Ele vai te orientar, ele vai te dar caminhos, ele vai te mostrar para onde você vai. Mas você tem que ir com as suas próprias pernas. Não é tudo que você se faz nessa terra que você tem que ficar pedindo orientação para a entidade. O médio tem que entender que certas coisas só dependem dele. A entidade não é amuleto para levar você para cima e para baixo. Ela automaticamente vai te acompanhar onde você estiver. E se você estiver correto ainda na sua caminhada, mais ainda, né? Porque o que as pessoas têm que entender é que a entidade respeita o livre-arbítrio. O ser humano não, ele acaba ultrapassando às vezes o limite de outro, onde que existem as confusões, né, os atritos, né, as discussões, mas a entidade ela respeita muito o livre-arbítrio nosso. Ela não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ela orienta, mostra, nos protege. Vamos dar um exemplo da seguinte maneira: as pessoas às vezes falam assim, nossa, bati o carro hoje, nossa, perdi o avião hoje, nossa, eu perdi o ônibus hoje, perdi o metrô, cheguei atrasado no serviço. Às vezes esse atraso, esse acidente foi alguma coisa para impedir uma coisa pior para você lá na frente. Alguém já parou para pensar isso? Tivemos exemplo naquele acidente trágico daqueles jogadores do time do Chapecoense, onde tinha repórteres que iriam junto com a delegação do time para fazer a cobertura dos jogos, acabaram perdendo horário, ficaram bravos e no fim você viu o que aconteceu, né? Foi notícia no mundo todo, né? A pessoa acabou se livrando da morte. Então aquele atraso foi benéfico para a pessoa, né? Aquela perda daquele voo foi benéfico. E no nosso dia a dia acontece muito disso. É que a gente, às vezes, na correria, e ultimamente, diga de passagem, estamos vivendo momentos muito corridos, né? E a gente acaba não prestando atenção em certas coisas. E aí a gente reclama sem ter necessidade. Então eu acho que a partir de hoje, né, eu não sou o dono da verdade. Eu estou falando uma coisa que eu acho e conversando com o dirigente da minha casa, ele também concorda em algumas coisas, né? Que realmente as pessoas chegam às vezes na casa pro dia do trabalho, naquela correria, e a gente sempre fala, né? Como eu já falei em outros vídeos, cada casa tem sua ritualística, tem sua doutrina, tem suas normas e procedimentos. Então, acho que casa nenhum tem que julgar uma outra casa, né? É como torna a dizer, cada um trabalha daquilo que acha melhor para ele e é benéfico e faz o caminhar dele ser mais fácil, né? Mas nós procuramos falar para o médico que os problemas pessoais, os problemas de trabalho, os problemas do dia a dia,
Ao entrar o trabalho para começar a gira, né, ficam para fora, né? Quando vai saudar a trunqueira, né, que são os guardiões da casa, pede para ele te livrar, te deixar apto, né, com discernimento nas palavras, te proteja, que você consiga fazer um bom trabalho. E os problemas tem que deixar de fora, não tem que levar para dentro da casa, né? Então é óbvio que falando assim parece ser fácil, né? Mas cada um sabe aquilo que passa no dia a dia. Quem sou eu para julgar, né? Mas sendo médio para atendimento ao público, ou mesmo estando na corrente para ser cambone, ser o curimba para tocar, qualquer, sendo um médio dentro de uma casa de axé, a pessoa tem que esquecer os problemas pessoais e focar só no trabalho. Automaticamente, os guias estão acompanhando, estão vendo que você está sendo, fazendo um esforço para deixar o seu problema do dia a dia para poder prestar caridade. E eles vão te ajudar, com certeza. Dependendo do seu problema, a entidade vai te chamar. Eu não quero ser prepotente, né? Não sou melhor que ninguém, mas eu às vezes estou lá quieto na corrente, eu acabei de desincorporar, a entidade às vezes me chama para trocar uma palavra, e graças a Deus, torna a dizer, não sou melhor que ninguém, entendeu? Mas sempre recebi altos elogios, né? é, Às vezes para mim não ficar pensativo, né? Que tudo vai se acertar na hora certa, entendeu? Então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor quando tem os dias de trabalho. E infelizmente hoje você vê, né? A gente consegue ter acesso pela internet a muitos trabalhos, né? Que as pessoas filmam que parece que é um corre-corre, parece que as pessoas estão muito aceleradas, entendeu? Então, o que eu acho que a Umbanda mudou muito foi isso daí. E outra, se for analisar, antigamente você tinha que andar, percorrer vários caminhos para você conseguir adquirir alguma coisa, ter um certo conhecimento. Não tinha internet, né? Hoje você, um bom celular, uma rede boa de Wi-Fi, você tem tudo na mão, entendeu? É óbvio que você tem que filtrar, né? Porque a internet tem muitas informações, né? Às vezes o mesmo assunto tem vários autores. Aí você vai ver aquilo que seja coerente e que seja aquilo que você procura, né? Mas nada melhor do que você ir numa casa de axé, né? E a respeito de vestir branco, participar da corrente, é uma coisa que tem que ser bem do coração. Você tem que gostar muito. Porque às vezes você está na assistência, está lá como consulente, né, tomando seu passe, acha bonito as pessoas todas de branco, aquelas guias coloridas às vezes no pescoço, aí começa a atender, começa a ficar pulando lá, né, no bom sentido, né, para fazer a incorporação, né, é óbvio que nem todos, mas aí a pessoa acha, nossa, acho bonito, acho que eu vou querer entrar. E na hora que passa para dentro da corrente, às vezes vê que não é nada daquilo que ele estava observando lá fora. Então hoje nós, na nossa casa, temos uma metodologia de assim, a pessoa que quer entrar na corrente mediúnica, ela fica pelo menos 30 dias na assistência para conhecer todos os trabalhos durante o mês, para depois sim, se ele quiser de livre e espontânea vontade, participar. Outra coisa, um assunto que talvez eu já tenha comentado em algum outro vídeo, a entidade, ela pode até falar que